Capítulo 48. Todo o grupo tinha esperanças de receber uma carta do Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio chegou sem trazer uma só linha. A família sabia que ele era, em situações triviais, um correspondente negligente e procrastinador, mas numa ocasião como aquela esperavam algum esforço. Foram obrigados a concluir que ele não tinha qualquer notícia agradável a dar, mas mesmo disso gostariam de ter certeza. O Sr. Gardiner só esperava pelas cartas para se pôr a caminho. Quando ele se foi, tiveram todos pelo menos a certeza de receber constantes informações sobre os acontecimentos, e o tio, ao partir, prometeu fazer com que o Sr. Bennet voltasse para Longbourn o mais depressa possível, para grande consolo da irmã, que considerava ser essa a única garantia de um marido não ser morto num duelo. A Sra. Gardiner e as crianças deveriam ficar em Hertfordshire por mais alguns dias, pois sua presença poderia ser útil às sobrinhas. Dividiu com elas os cuidados com a Sra. Bennet e foi de grande consolo para as moças em seus momentos de descanso. Sua outra tia também as visitava com frequência e sempre, como dizia, com o intuito de animá-las e encorajá-las, embora como nunca chegasse sem relatar algum novo exemplo de esbanjamento ou falcatruas de Wickham. Poucas vezes as deixava menos encabrunhadas do que as encontrara. Merrington inteira parecia determinada a denegrir o homem, que por apenas 3 meses era quase um anjo de luz. Declaravam estar ele em débito com todos os comerciantes locais, e suas intrigas, sempre honradas com o título de sedução, estenderam-se às famílias de todos os negociantes. Todos declaravam ser ele o rapaz mais perverso do mundo, e todos começaram a descobrir ter sempre desconfiado de sua aparente bondade. Elizabeth, mesmo não dando crédito à metade do que era dito, acreditava o suficiente para consolidar sua certeza inicial quanto à ruína da irmã. E até Jane, que ainda acreditava menos, quase perdia as esperanças, sobretudo agora quando, passando o tempo em que se tivessem ido para a Escócia, como insistia em acreditar, já seria mais do que o provável terem recebido alguma notícia dos dois. O Sr. Gardiner saiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, a esposa recebeu uma carta que lhes dizia que, ao chegar, encontrara no mesmo instante o irmão e a convenceram de ir para Grace Church Street, que o Sr. Bennet estivera em Epsom e Clapham antes de sua chegada, mas sem obter qualquer informação satisfatória, e que ele estava agora decidido a investigar todos os principais hotéis da cidade, pois o Sr. Bennet achava possível que tivessem ido para algum deles, ao chegar a Londres, antes de procurarem acomodações. O Sr. Gardiner pessoalmente não esperava muito sucesso dessa providência, mas, como o irmão insistia, pretendia ajudá-lo em sua busca. Acrescentava que o Sr. Bennet parecia no momento muito pouco disposto a deixar Londres e prometia escrever outra vez em breve. Havia também um adendo nos seguintes termos: escrevi para o Coronel Forster solicitando que descobrisse, se possível, com alguns dos amigos do rapaz do regimento, se o Wickham tinha algum parente ou amigo que pudesse saber em que parte da cidade se escondia. Se houvesse alguém a quem se pudesse consultar com probabilidade de obter tal informação, isso poderia ter extrema importância. Até agora nada temos em que nos basear. O Coronel Forster fará, acredito, tudo o que estiver a seu alcance para nos ajudar, mas, pensando melhor, talvez Lizzie, melhor do que qualquer outra pessoa, possa nos dizer que parentes vivos ele pode ter. Elizabeth não podia deixar de compreender de onde provinha tal deferência à sua autoridade, mas não tinha meios de dar qualquer informação capaz de lhes fazer justiça. Nunca ouviram uma palavra a respeito dele ter quaisquer parentes, salvo pai e mãe, ambos falecidos há muitos anos. Era possível, entretanto, que alguns de seus colegas do regimento fossem capazes de fornecer mais dados, e, embora não alimentasse grandes expectativas, aquela consulta era uma boa ideia.
Todos os dias em Logbor eram agora dias de ansiedade, mas a ansiedade maior ficava por conta da hora da vinda do correio. A chegada das cartas era o grande motivo da impaciência matinal. Através das cartas viria o comunicado que pudesse haver de bom ou ruim, e de cada novo dia se esperava que trouxesse alguma notícia relevante. Mas, antes que soubesse algo mais do que o Sr. Gardiner, uma carta chegou para o seu pai, escrita de outro lugar pelo Sr. Collins, e como Jenny recebera instruções para abrir tudo o que chegasse para ele em sua ausência, abriu-a e leu. E Elizabeth, sabendo quais cartas eram sempre curiosas, olhou por cima do seu ombro e leu também. Dizia o seguinte: Caro senhor, senti-me no dever, por nosso parentesco e pela minha posição na vida, de exprimir meus sentimentos na terrível aflição pela qual está passando, e de que fomos ontem informados por carta de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, que a senhora Collins e eu mesmo nos solidarizamos sinceramente com o senhor e toda a sua respeitável família em sua atual mortificação, que pode ser da mais amarga, por provir de causa que o tempo não poderá apagar. Não podem existir de minha parte argumentos capazes de minorar infortúnio tão grave, ou que possam confortá-lo nessas circunstâncias que, de quaisquer outras, são as mais duras para um coração paterno. A morte de sua filha seria uma bênção em comparação a isso, e mais razão há para lamentar, pois tudo leva a crer, como me informa minha cara Charlotte, que tal licenciosidade de comportamento de sua filha deriva de excessivo grau de indulgência. Embora, ao mesmo tempo, para o seu próprio consolo e da senhora Bennet, eu me incline a pensar que a própria índole da jovem deve ser naturalmente má, ou ela não seria culpada de tamanha enormidade, em idade tão tenra. Quaisquer que sejam as circunstâncias, porém, o senhor é digno de grande piedade, e é esta também a opinião não apenas da senhora Collins, mas também de Lady Catherine e sua filha, a quem dei ciência do caso. Elas concordam comigo que tomar conhecimento desse passo em falso de sua filha será prejudicial para o destino de todas as outras, pois quem, como a própria Lady Catherine se dignou a dizer, quem se ligará a tal família? E esta consideração me leva ainda mais a refletir com maior satisfação sobre certo evento ocorrido em novembro último, pois fosse de outro modo, eu estaria envolvido em toda a sua tristeza e desgraça. Deixe-me então aconselhar o caro senhor a se conformar ao máximo e a arrancar sua indigna filha do seu coração para sempre, e a deixá-la colher os frutos de seu próprio crime hediondo. Subscrevo-me, caro senhor. O Sr. Gardiner não escreveu novamente até ter recebido uma resposta do coronel Forster, e quando fez, nada tinha de agradável a dizer. Não se sabia que Wickham tivesse algum conhecido com que mantivesse relações, e era certo que não tivesse qualquer parente vivo. Seus relacionamentos antigos eram numerosos, mas desde que entrara para a milícia, não parecia ter mantido qualquer relação de amizade com algum deles. Não havia ninguém, portanto, que pudesse dar quaisquer informação a seu respeito. E no lamentável estado de suas próprias finanças haviam razões muito poderosas para se manter em segredo, somadas ao medo de ser descoberto pelos parentes de Lídia, pois era notícia recente que deixara para trás dívidas de jogos do valor considerável. O coronel Foster acreditava que mais de 1000 libras seriam necessárias para cobrir suas despesas em Brighton. Ele devia muito na cidade, mas os débitos de honra eram ainda maiores. O Sr. Gardiner não tentou ocultar tais detalhes da família de Logbor. Jenny leu com horror. "Um jogador?" exclamou ela. "Isso é totalmente inesperado, eu não fazia ideia." O Sr. Gardiner acrescentava na carta que elas podiam esperar ter o pai em casa no dia seguinte, que seria sábado. Desanimado com o insucesso de todos os esforços,
ceder à insistência do cunhado para que voltasse para a família e deixasse a seu cargo decidir quando seriam mais favoráveis as circunstâncias para continuarem a busca. Quando a Sra. Bennet soube disso, não demonstrou tanta satisfação quanto esperavam as filhas, considerando a ansiedade anterior pela vinda do marido. "Quê? Ele está vindo para casa e sem a pobre Lídia?" exclamou. "Com certeza ele não vai sair de Londres antes de encontrar os dois. Quem vai enfrentar o Wickham e fazê-lo casar-se com ela se ele vier embora?" Quando a Sra. Gardiner começou a desejar estar em casa, ficou acertado que ela e as crianças iriam para Londres na mesma ocasião em que o Sr. Bennet viesse de lá. A carruagem, portanto, levou-os na primeira parte do seu trajeto e trouxe o patrão de volta a Longbourn. A Sra. Gardiner se foi com a mesma perplexidade em relação a Elizabeth e seu amigo de Derbyshire, que a atingira naquela parte do mundo. O nome dele nunca foi voluntariamente mencionado na frente pela sobrinha, e o tipo de semi-expectativa criada pela Sra. Gardiner de receberem dele uma carta resultara em nada. Elizabeth não recebera, desde seu regresso, carta alguma vinda de Pemberley. A triste situação familiar atual tornaria desnecessária qualquer outra desculpa para seu estado de abatimento. Nada, portanto, poderia ser conjecturado a partir daquilo, embora Elizabeth, que a esta altura conhecia bastante bem seus próprios sentimentos, tivesse plena consciência de que, se nada soubesse de Darcy, teria suportado um pouco melhor o pavor da infâmia de Lídia. Isso lhe teria poupado, imaginava, uma noite de insônia a cada 2. Quando o Sr. Bennet chegou, tinha sua habitual aparência de serenidade filosófica. Falou tão pouco quanto de costume, não fez qualquer menção ao que o levara a viajar e algum tempo se passou antes que as filhas tivessem coragem de mencionar algo. Só à tarde, quando ele se juntou a elas para o chá, Elizabeth se aventurou a tocar no assunto, e então, tendo ela de imediato manifestado tristeza pelo que ele deveria ter passado, o pai respondeu: "Não diga nada. Quem passaria por isso senão eu? Foi minha própria culpa e eu deveria pagar por ela." "Não deve ser tão severo consigo mesmo", retrucou Elizabeth. "Talvez você deva me alertar contra um erro tão grande. A natureza humana é tão propensa a repeti-lo. Não, Lizzie, deixe-me uma vez na vida perceber o tamanho da minha culpa. Não tenho medo de ser esmagado por essa constatação. Dentro de pouco tempo tudo isso terá passado." "O senhor acredita que estejam em Londres?" "Acredito. Onde mais poderiam se esconder tão bem?" "Lídia costumava querer ir para Londres", acrescentou Kitty. "Então ela está contente", disse o pai com frieza, "e sua estada lá talvez dure algum tempo." Depois de um curto silêncio, ele continuou: "Lizzie, não lhe guardo rancor por ter tido razão no conselho que me deu no último mês de maio, o que, considerando os fatos, demonstra alguma sagacidade." Foram interrompidos pela senhorita Bennet, que foi buscar o chá da mãe. "Isso é um espetáculo", exclamou ele, "que faz bem aos olhos. Isso dá elegância ao infortúnio. Dia desses farei o mesmo. Vou me sentar na biblioteca, de gorro de dormir e bata, e darei todo o trabalho que puder, ou talvez eu deva deixar para fazê-lo quando Kitty fugir." "Eu não vou fugir, papai", disse Kitty nervosa. "Se eu alguma vez fosse a Brighton, me comportaria melhor do que Lídia." "Você ir a Brighton? Eu não confiaria em você para ir nem a Estbourne." "Não, Kitty, eu afinal aprendi a ser cauteloso e você sentirá os efeitos disso. Nenhum oficial entrará outra vez em minha casa, nem mesmo a caminho da aldeia. Bailes serão absolutamente proibidos, a não ser que você fique ao lado de uma de suas irmãs. E você nunca sairá de casa sem ter antes provado que passou 10 minutos por dia de modo sensato." Kitty, que levou a sério todas as ameaças, começou a chorar. Bem, disse ele. "Não fique tão infeliz. Se você for uma boa menina, durante os próximos 10 anos eu a levarei no final para assistir a uma parada." Capítulo 49. 2 dias depois da volta do Sr. Bennet,
Jane e Elizabeth andavam juntas pelo arvoredo atrás da casa. Viram a governanta vindo na sua direção e, deduzindo que a mãe tinha mandado buscá-las, adiantaram-se ao seu encontro. Mas, em lugar do esperado chamado, quando se aproximaram, ela disse à senhorita Bennet: "Peço-lhe desculpas, minha senhora, por interrompê-la, mas eu tinha esperanças de que a senhora tivesse alguma boa notícia vinda da cidade. Portanto, tomei a liberdade de vir perguntar." "Do que está falando, Hill? Não tivemos qualquer notícia da cidade." "Minha cara senhora!" exclamou a senhora Hill com grande surpresa. "Então não sabe que chegou um mensageiro urgente do Sr. Gardiner para o patrão? Ele esteve aqui há meia hora e o patrão recebeu uma carta." Para casa correram as moças, ansiosas demais por entrar para terem tempo de responder. Voaram do vestíbulo à saleta de refeições, de lá à biblioteca. O pai não estava, e elas estavam a ponto de procurá-lo no andar de cima com a mãe, quando encontraram o mordomo que disse: "Se está procurando o patrão, minha senhora, ele está andando em direção ao pequeno bosque." Diante dessa informação, as duas voltaram a passar pelo vestíbulo e correram pelo gramado atrás do pai, que seguia decidido na direção da pequena mata de um dos lados do pasto. Jane, que não era tão leve nem tão acostumada a correr como Elizabeth, logo ficou para trás, enquanto a irmã, ofegante, chegou até ele e chamou ansiosa: "Papai, o que há? O que há de novo? Notícias do meu tio?" "É, recebi uma carta dele por mensageiro expresso." "Bem, e que notícias traz? Boas ou más?" "O que se pode esperar de bom?" disse ele, tirando a carta do bolso. "Mas talvez você queira ler." Elizabeth, impaciente, tirou o papel de sua mão. Jane já havia chegado. "Leia em voz alta", disse o pai, "pois eu mesmo mal sei do que se trata." "Grace Church Street, segunda-feira, 2 de agosto. Caro irmão, afinal posso mandar alguma notícia da minha sobrinha e espero que tudo levando em consideração lhe traga satisfação. Logo depois de sua partida no sábado, tive bastante sorte para descobrir em que parte de Londres os dois estavam. Os detalhes deixarei para quando nos encontrarmos. Basta agora saber que foram descobertos. Estive com os dois." "Então é como eu sempre esperei", exclamou Jane. "Estão casados." Elizabeth continuou: "Estive com os dois. Não estão casados. Nem descobri que houvesse qualquer intenção neste sentido. Mas, se estiver disposto a cumprir o compromisso que tomei a liberdade de assumir em seu nome, espero que não tardem a fazê-lo. Tudo o que exigem é que seja assegurada a sua filha, por doação, sua cota proporcional das 5.000 libras destinadas às suas filhas após o seu falecimento e o de minha irmã. E, além disso, comprometer-se a lhe entregar, enquanto viver, 100 libras por ano. São condições que, considerando a situação, não hesitei em aceitar, por acreditar ter autoridade para tanto. Mando esta carta pelo correio expresso, pois nenhum tempo deve ser perdido para que me envie sua resposta. Você logo compreenderá por estes detalhes que a situação do Sr. Wickham não é tão desesperadora quanto se acreditava. Estavam todos enganados a respeito e fico feliz por dizer que haverá algum dinheiro, mesmo quando seus débitos forem quitados, a ser doado à minha sobrinha, além de sua própria fortuna. Se, como deduzo que será o caso, você me der plenos poderes para agir em seu nome até o fim deste assunto, darei imediatas instruções a Haggerston para preparar os devidos documentos. Não haverá a menor necessidade de que você volte à cidade. Portanto, fique quieto em Logbor e confie em meu empenho e zelo. Mande sua resposta o mais depressa possível e tenha o cuidado de ser bastante explícito no que escrever. Achamos melhor que minha sobrinha se case nesta casa, o que espero que aprove. Ela virá hoje para cá. Escreverei novamente assim que tudo estiver mais decidido. Assinado Edward Gardiner. Será possível? Exclamou Elizabeth ao terminar. Pode ser possível que ele se case com ela? Wickham não é tão indigno como imaginávamos então.
disse a irmã. Meu caro pai, eu o felicito. E o senhor já respondeu a carta? Exclamou Elizabeth. Não, mas é preciso que isso seja feito logo. Com insistência, ela lhe pediu que não perdesse mais tempo. Ah, meu querido pai, exclamou ela, volte e escreva imediatamente. Pense como cada momento é importante num caso como este. Deixe-me escrever para o senhor, disse Jane, se o trabalho o aborrece. Aborrece-me e muito, respondeu ele, mas precisa ser feito. Assim dizendo, deu meia volta com elas e andou em direção à casa. E posso perguntar, disse Elizabeth, mas suponho que é preciso concordar com os termos. Concordar. Só tenho vergonha por ele ter perdido tão pouco. E eles precisam se casar, mesmo sendo ele este tipo de homem. Eles precisam se casar, não há outra coisa a ser feita. Mas há duas coisas que quero muito saber. Uma é quanto dinheiro seu tio pagou para chegar a este acordo, e a outra é como vou poder pagar a ele. Dinheiro? Meu tio? Exclamou Jane. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que homem algum em seu juízo perfeito se casaria com Lídia, tentado por uma quantia tão insignificante quanto 100 libras por ano, enquanto eu viver, e 5.000 quando eu me for. Isso é bem verdade, disse Elizabeth, embora não me tenha ocorrido antes. Seus débitos sendo pagos e ainda sobrará algum. Isso deve ser coisa do meu tio, homem generoso e bom. Receio que ele tenha se sacrificado. Uma pequena quantia não resolveria tudo isso. Não, disse o pai. Wickham seria um idiota se ficasse com ela por menos de 10.000 libras. Eu não gostaria de pensar tão mal dele logo no começo de nossas relações. 10.000 libras? Deus nos livres, como pode ser restituída sequer a metade de tal quantia? O Sr. Bennet não deu respostas, e todos mergulhados em seus pensamentos continuaram em silêncio até chegarem à casa. O pai foi então à biblioteca para escrever e as moças se dirigiram à saleta de café da manhã. E eles vão mesmo se casar, exclamou Elizabeth assim que ficaram sozinhas. Como é estranho, e ainda devemos agradecer por isso. Por se casarem com tão pouca chance de felicidade, tendo ele um caráter tão abjeto. Ainda somos obrigadas a nos alegrar. Ah, Lídia, eu me consolo com o pensamento, retrucou Jane, de que ele com certeza não se casaria com Lídia se não tivesse um afeto real por ela. Embora nosso bondoso tio tenha feito algo para convencê-lo, não acredito que 10.000 libras ou algo assim tenha sido adiantadas. Ele tem seus próprios filhos e ainda pode ter mais. Como poderia dispor da metade de 10.000 libras? Se pudéssemos descobrir a quanto somavam os débitos de Wickham, disse Elizabeth, e de quanto foi o dote que estipulou para nossa irmã, saberíamos exatamente o que o Sr. Gardiner fez por eles, porque o Wickham não tem 2 tostões de seus. Nunca poderemos recompensar a bondade de meus tios. O fato de levarem-na para sua casa e garantir-lhe sua proteção pessoal e sustento é tamanho sacrifício feito por ela que anos de gratidão não serão suficientes para compensar. A esta hora ela já está com eles. Se tanta bondade não a deixar envergonhada, ela não merece ser feliz. Que humilhação para ela! Quando se defrontar com minha tia, precisamos nos esforçar para esquecer tudo o que aconteceu da parte a parte, disse Jane. Espero e acredito que sejam felizes, que ele consinta em se casar com ela é uma prova, quero crer, de que ele está no bom caminho. Sua afeição recíproca lhes dará equilíbrio, e confio em que vão sossegar e viver de um modo tão sensato que com o tempo toda a imprudência será esquecida. A conduta desse rapaz foi tal, retrucou Elizabeth, que nem você, nem eu, nem ninguém jamais poderá esquecer. É inútil falar nisso. Ocorreu então às moças que a mãe estava em total ignorância do que acontecera. Foram à biblioteca, portanto, e perguntaram ao pai se não desejava que elas a informassem. Ele estava escrevendo e, sem erguer a cabeça, respondeu com frieza: Como quiserem. Podemos levar a carta do meu tio e ler para ela? Levem o que quiserem e saiam daqui. Elizabeth apanhou a carta da escrivania e as duas subiram juntas. Mary e Kitty estavam com a Sra. Bennet.
Um só comunicado seria então feito para todas. Depois de uma rápida preparação para as boas novas, a carta foi lida em voz alta. A Sra. Bennet mal se continha. Tão logo Jane leu sobre a esperança do Sr. Gardiner de que Lydia logo estaria casada, sua alegria explodiu e cada frase seguinte aumentava sua exuberância. A felicidade a deixava agora numa impaciência tão intensa quanto fora sua perturbação devido à ansiedade e à vergonha. Saber que a filha iria se casar já era o bastante. Não a preocupava qualquer receio quanto à sua felicidade, nem a humilhava qualquer lembrança de sua leviandade. "Minha querida Lydia!" exclamou. "Isso é realmente maravilhoso! Ela se casará! Eu a verei novamente! Ela se casará aos 16 anos! Meu bom e gentil irmão, eu sabia que seria assim. Eu sabia que ele consertaria tudo. Como desejo vê-la e ver o querido Wickham também. Mas as roupas, o enxoval, vou escrever a respeito diretamente para minha irmã Gardiner. Lizzie, querida, corra lá embaixo e pergunte ao seu pai quanto vai dar a ela. Espere, eu mesma vou. Toque a campainha. Kitty, chame Hill. Vou me vestir num instante. Minha querida Lydia, como ficaremos felizes quando nos encontrarmos." A filha mais velha tentou atenuar um pouco o ímpeto daqueles arroubos, dirigindo seus pensamentos às obrigações devidas por todos, eles ao comportamento do Sr. Gardiner. "Pois devemos atribuir este final feliz", acrescentou, "em grande parte à bondade dele. Estamos convencidos de que ele se empenhou em ajudar o Sr. Wickham com o dinheiro." "Bem", exclamou a mãe, "está tudo certo. Quem poderia fazer isso senão seu tio? Se ele não tivesse tido sua própria família, eu e minhas filhas ficaríamos com todo o dinheiro dele, vocês sabem. E esta é a primeira vez que recebemos algo dele, a não ser uns poucos presentes. Bem, estou feliz. Dentro de pouco tempo terei uma filha casada, Sra. Wickham. Como é bonito! E ela só fez 16 anos em junho. Minha querida Jane, estou tão agitada que tenho certeza de que não serei capaz de escrever. Então vou ditar e você escreverá por mim. Depois nos entenderemos com seu pai quanto ao dinheiro. Mas as coisas precisam ser imediatamente encomendadas." Ela começou então a discorrer sobre todos os detalhes de morins, musselinas e cambraias, e teria rapidamente mandado fazer algumas encomendas imensas se Jane, com alguma dificuldade, não a tivesse convencido a esperar e que seu pai pudesse ser consultado. Um dia de atraso, observou ela, não faria muita diferença, e a mãe estava feliz demais para ser tão teimosa quanto de costume. Outros planos também vieram-lhe à cabeça. "Vou a Meryton", disse ela, "assim que estiver vestida, e darei essas notícias maravilhosas à minha irmã Phillips. E na volta vou passar em Lady Lucas e na Sra. Long. Kitty, corra lá embaixo e mande preparar a carruagem. Um pouco de ar fresco me fará muito bem, tenho certeza. Ah, meninas, há algo que eu possa fazer por vocês em Meryton? Aí vem a Hill, minha cara Hill, você já ouviu as boas novas? A senhorita Lydia vai se casar e todos vocês terão uma jarra de punch para festejar as bodas." A senhora Hill começou no mesmo instante a manifestar alegria. Elizabeth recebeu suas felicitações junto com as outras e então, enjoada com aquela loucura, buscou refúgio em seu próprio quarto para poder pensar em paz. A situação da pobre Lydia era, na melhor das hipóteses, bastante ruim, mas ela precisava ser grata por não ser ainda pior. Assim se sentia, e ainda que olhando para o futuro não pudesse na verdade esperar para a irmã nem uma razoável felicidade, nem alguma prosperidade material, ao olhar para trás, para tudo que temiam apenas 2 horas antes, percebeu todas as vantagens do que haviam conseguido.